Olá! Mais uma vez estamos aqui e hoje vamos conversar sobre a guerra pela sobrevivência. Quem deve viver ou quem deve morrer? Ainda bem que não temos que tomar essa decisão a toda hora. Temos sim. É sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Continue conosco. Continuando, pessoal, é pesado falar numa guerra pela sobrevivência. Porém, vamos colocar de uma maneira bem suave para todos. Existem algumas bactérias no nosso organismo que são nocivas à nossa saúde, alguns vermes, tem várias coisas que poderiam ser citadas. E nós temos que detoná-las. Como assim, Amadeu? Tem determinadas situações que podem acontecer no nosso organismo e ficarmos doentes, termos uma deficiência em várias partes do nosso corpo, até mesmo mental, física, tem uma série de coisas. Então, quando eu digo quem deve ver ou quem deve morrer, não há que haver preocupação nossa por termos que eliminar algumas bactérias, alguns germes, algumas coisas assim. E aí nós vemos aí na face da Terra a mortandade dos animais, que tem muitas pessoas defendendo. Como é que fica Deus nessa história? Temos que refletir. O homem mata o boi para comermos a carne, mata um frango, criam lá com os hormônios, e a gente vai lá e saboreia o frango frito, o frango assado, coisas assim. Algumas pessoas não, mas a maioria sim. Eu estou querendo conversar hoje, e já fazendo isso, para que possamos refletir, que senhores e senhoras, passem a refletir sobre esse assunto. Quem deve viver ou quem deve morrer? Qual é o nosso significado para Deus? A nossa existência, a existência do ser humano é mais importante do que de alguma bactéria, de algum verme, alguma coisa assim? Será? Será que um animal tem uma importância menor para Deus ou maior do que nós, seres humanos? Nós nos consideramos o rei dos animais. Apesar que na selva é o leão que é o rei dos animais. Mas o ser humano tem essa pretensão de... Parece que somos mais inteligentes. Mas, se formos pensar, por outro lado, a sabedoria que rege e governa o nosso próprio corpo, a nossa existência, está também nos animais. Está também nos vegetais. Já tem cientistas que conseguiram gravar o som dos vegetais. A primeira vez que eu vi isso foi em um vídeo. A pessoa estava indo com uma tesoura assim para cortar uma folhagem e a aparelhagem moderna gravou o berreiro, vamos dizer assim, numa linguagem bem simplória, o berreiro que a planta fez dizendo "ai", gritando porque ela iria ser cortada, iria morrer. Tem algumas coisas que devem ser lembradas. Deixa eu lembrar aos senhores, por exemplo, que o equilíbrio da natureza é uma coisa enviada por Deus e faz isso com mortes. A natureza se equilibra com algumas mortes para que continue o nosso globo terrestre vivendo nessa harmonia que ele vive, apesar de muitos acharem que é uma desarmonia. Vamos colocar como exemplo os estudos das pastagens da África e coisas assim. O leão vai se alimentar com a gazela, com o búfalo, com o gnu. E se porventura nós achássemos que isso seria uma tragédia, ele não deveria se alimentar, e se o leão morreria, porque ele não deveria estar matando os gnus, matando as gazelas para se alimentar. Se isso acontecesse, todos os gnus, todas as zebras, todos os animais lá que alimentam os leões iriam morrer também. Como assim? O que está falando, Amadeu? Olha, se os búfalos, os animais que se alimentam na pastagem, parassem de ser devorados
pelos leões, eles iriam aumentando em bem pouco tempo, não havendo predador deles, eles seriam uma quantidade tão grande que cada um teria apenas 1 metro ou 2 de pastagem para se alimentar. Consequentemente, não ia haver alimento e eles todos morreriam mais ou menos juntos. A morte é um equilíbrio da nossa própria, do nosso próprio mundo, da nossa própria terra, da nossa existência. Consequentemente, temos que trabalhar melhor essa guerra da sobrevivência, compreendendo a morte como algo natural. Quem deve viver ou quem deve morrer? Temos que entregar nas mãos da sabedoria, não tem outro jeito. Temos que concordar com Deus por Ele ter feito esse mundo dessa forma. E não temos que determinar quem morre ou quem vive. E você, Deus, então como fica a matança dos animais para nós nos alimentarmos? Eu sou daqueles que pensam que até o final deste século o ser humano estará totalmente honesto. Imagine se eu vou acreditar que o homem vai continuar matando os animais para se alimentarem. Como vai ser, não sei, mas hoje os animais que nos alimentam, a gente cria, o ser humano cria, então não vai fazer diferença. Uma vez que não haja o consumo por parte de nós seres humanos, do frango, do boi, as pastagens lá vão servir para os agrônomos plantarem verduras, frutas, outras coisas. Consequentemente, vai haver o equilíbrio, sim. Porém, nesse momento, a minha ideia é que não se preocupem com guerra ou com alguma coisa que tem uma sabedoria regendo e governando todo esse universo. A compreensão que temos que ter é quem tem que viver ou quem tem que morrer é parte da sabedoria, cabe a Deus, cabe a uma ordem suprema. Nós não temos que matar absolutamente nada, não é verdade. Bactérias, germes nocivos à nossa saúde é a primeira coisa que vamos fazer, como diz o caipira, de um tudo para eliminar. Não há que haver esse sentimento de tristeza ou de alguma coisa por ter que haver algumas mortes, é natural isso. Essa guerra pela sobrevivência é uma coisa natural do globo terrestre. Se você pretende ser uma pessoa iluminada, que é aquela pessoa que consegue ajudar a si própria, e todos nós pretendemos, eu estou na busca dessa minha iluminação total, porque eu já me considero uma pessoa que consigo me autoajudar. Eu me ajudo em vários quesitos, não há mais sofrimentos que eu tinha antes, não há mais. Tem muitas coisas que no passado me fariam sofrer e hoje não mais. Então, consequentemente, eu estou me trabalhando, ou seja, me iluminando. Sei que ainda há muito crescimento, não sei nem quanto, mas todos nós estamos nos desenvolvendo. O objetivo deste vídeo hoje é que pare de ser contra qualquer tipo de guerra que aconteça. E se tens esse sentimento ruim por rusgas de grupos e de pessoas, uma série de coisas que pode estar te atormentando, compreenda que existe uma sabedoria, existe um Deus, existe uma força superior, que vê isso que nós olhamos e sofremos, pode mudar e não muda. Este é o objetivo desta nossa fala hoje. Quem deve viver ou quem deve morrer, ele sabe, ele determina. Não querer morrer, tudo bem, natural. Ninguém quer morrer. Porém, como diz o dito popular, todos queremos ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Claro. Porém, não é essa a ideia hoje aqui de trabalhar isso. A ideia de trabalhar é que não seja mais contra a morte. A morte faz parte da sequência natural da vida. Essa nossa luta para evitar a nossa morte, ou a morte das pessoas que nós amamos, ou coisa assim, é natural também. Então, vai continuar havendo essa nossa tentativa de evitar a morte, porém, essa guerra
é perdida. Não há como evitar neste planeta que continue acontecendo o que chamamos de morte. Temos que mudar a nossa própria mente, nossa própria alma, nosso próprio estado de espírito. Mudando o nosso estado de espírito, mudou a nossa vida. E hoje, essa reflexão de que não podemos ser contra a morte deve te ajudar, porque já me ajudou muito, me colocando numa compreensão melhor do que antes, melhor do que ontem, vamos dizer assim, sobre quem deve viver ou quem deve morrer. Tem um Pai, tem um ser superior, com uma força colossal, cuidando disso. A nossa vida temos que entregar nas mãos deste Pai. Isso é pura iluminação. É o que tenho buscado todos os dias das minhas meditações. Cada vez mais entregar a minha vida nas mãos de Deus. Se faz sentido, deixe seu joinha, faça o seu comentário. Fiquem todos na paz e até o nosso próximo vídeo.